Boa noite a todos, muita paz nos nossos corações. O nosso tema para hoje, na verdade, é um questionamento, é uma pergunta. Senhor, o que queres que eu faça? É uma pergunta interessante, até mesmo pertinaz, porque nós poderíamos fazer este questionamento sempre, diariamente, em todos os momentos que passarmos por dificuldades. Dificuldades de várias formas, de várias situações. Dificuldade, por exemplo, no trabalho, no relacionamento com os colegas. E sempre nós sabemos que um colega ou outro de trabalho geralmente não simpatiza muito com a gente. E nesses momentos, nós deveríamos perguntar, diante de uma situação como esta, não chega às vezes nem ser inimizade, mas uma certa antipatia. Aí nós poderíamos perguntar, Senhor, diante de uma situação dessa, o que eu faço? Outros momentos são outras situações que nós vivenciamos no trânsito, na sociedade de uma forma geral, na política, diante do vexame que nós estamos assistindo diariamente. Aí nós questionamos, Senhor, diante de tudo isso, o que eu faço? Diante das dificuldades no seio familiar, que nós espíritas sabemos que ali nós encontramos um laboratório de experiências. Ali no seio da família, nós encontramos espíritos simpáticos e antipáticos, todos convivendo numa mesma situação, dentro de um mesmo núcleo, possibilitando assim um progresso individual de cada um, na sustentação de uma compreensão do que seja a vida, do que seja o outro. Mas diante de todas as dificuldades, nós poderíamos questionar, Senhor, o que eu faço? O que queres de mim? O que queres que eu faça? São questionamentos que nós deveríamos fazer sempre que nós nos encontrarmos em dificuldades. Eu falo nós, vamos trazer aqui para a doutrina, nós espíritas, porque nós já temos uma certa compreensão da vida, nós já temos uma consciência mais formada, ainda não estamos ainda no auge que nós precisamos, mas já temos alguma coisa. Por exemplo, nós já temos a certeza que Deus é o nosso Pai. Não o Pai de um povo circunscrito, mas o Pai de toda a humanidade. Nós já temos a certeza da imortalidade da alma. Que a alma, o espírito, sobrevive à morte do corpo físico. E se ele sobrevive à morte do corpo físico, obviamente que tem uma vida extrafísica. Isso é uma maravilha. Nós já temos a certeza da reencarnação, porque o espírito é imortal e ele reencarna. E nessa reencarnação, vamos viver experiências diversas que vai nos possibilitar o nosso progresso individual e coletivo. Mas diante de tudo isso, diante das situações que nós passamos no dia a dia, aí nós questionamos Jesus, Senhor, o que queres que eu faça? Essa pergunta é uma pergunta milenar. Mais ou menos há 2.000 anos atrás foi feita por Saulo de Tarso, hoje nós conhecemos como Paulo de Tarso. Esse tema nos foi sugerido porque aqui no mural de Fraternidade tem lá um cartaz com Cafras. Tem aí. E o título central é justamente esse. Senhor, o que queres que eu faça? E a figura que tem lá é a seguinte. É um homem caído ao chão,
na sua frente uma luminosidade muito forte, e ele com o braço tentando proteger-se daquela luminosidade, ao mesmo tempo tentando enxergar o que há por trás daquilo ali. E o interessante é que no período do carnaval nós fizemos umas pequenas reformas aqui, coisa pouca. Eu estava aqui com um pedreiro, um ajudante, e um dos dois estava lá observando o quadro. Observando, ficou ali mais ou menos 2 minutos olhando. Eu aproximei, aí ele falou assim: olha, você vê, esse é Jesus, né? E não. Jamais o Cristo ficaria ou estaria numa situação tão submissa dessa forma. Isso aí trata-se de Paulo de Tarso. Maristela falou aqui que nós temos livros aqui para empréstimo. Nós temos aí Paulo e Estevão, que refere-se a esse tema de hoje. Nós temos aí As Marcas do Cristo 1 e 2, o volume 1, trata-se da encarnação de Paulo, o apóstolo dos gentios. O segundo fala de Lutero. E temos, se eu não me engano, também Paulo o Predestinado, de José Duarte. São todos livros que falam justamente desse tema, dessa passagem histórica que nós vamos relatar aqui agora, do apóstolo Paulo de Tarso. Como que essa frase, que essa pergunta aconteceu, como e quando? Então vejamos. Paulo, ou Saulo, né, que ele não tinha se convertido, ele não tinha recebido esse nome, ele estava viajando de Jerusalém a Damasco. A distância linear é mais ou menos 240 quilômetros, mas pelas voltas da estrada chega mais ou menos a 300 quilômetros. A cavalo nos faz a ideia mais ou menos de 3 a 4 dias de viagem. E ele estava indo a Damasco com um objetivo individual e muito claro. Ele tinha um objetivo muito claro. Ele, que é um doutor da lei, um sacerdote, uma pessoa preparada dentro do exército do Sinédrio para simplesmente ser um defensor das leis mosaicas e combater com todas as suas forças aquela corrente de ideias que estava surgindo naquele período, que era justamente o cristianismo. Essa era a função principal de Paulo e ele foi preparado para isso. Mas ele estava indo a Damasco com um objetivo muito mais particular. Ele estava em busca de um senhor, Ananias, que é um senhor, que é um velho, um cristão muito consciente, com sua consciência liberta e dona de si. Esse era o objetivo dele. Ele tinha carta branca do Sinédrio, que era o órgão competente da época do sacerdócio, dos sacerdotes, mas era muito claro, tinha carta branca para procurar, caçar, prender ou até mesmo exterminar qualquer cristão que ele encontrasse pela frente. Era um momento muito grave. E esse era o objetivo dele. Procurar aquele velho. Por que será? Porque aquele velho havia convertido em cristã a sua noiva, nos momentos derradeiros de sua vida, Abigail, que é irmã de Estevão. Por isso Paulo e Estevão. Estevão foi um dos maiores defensores do cristianismo, consciente, morreu apedrejado de uma forma tão serena que aquilo, daquela forma, incomodava o próprio Paulo. Isso nas palavras de Emma. Então ele estava objetivado com esse fundamento. Mas chegando às portas de Damasco, eis que, mais ou menos no horário de meio-dia, como diz Emmanuel, o sol estava muito quente. Eis que uma luminosidade tão intensa aparece na frente. Emmanuel fala que dá a impressão que o sol desceu à terra naquele instante, de tão clara que era aquela luminosidade.
E ele não se conteve e caiu do cavalo, caiu no chão. E naquele momento, meio confuso, atordoado, ele havia perdido temporariamente a sua visão, mas ele estava enxergando a luminosidade. Estava percebendo que por trás daquela luminosidade estava saindo uma pessoa, uma alma, um espírito de luminosidade sem igual. Então, ele estava enxergando pelo olho do espírito, não pelos olhos carnais. Mas foi um momento muito complicado, muito confuso para Paulo. Havia os soldados ao seu redor, mas eles não enxergavam nada, não entendiam o que estava acontecendo. E então, ele observa, aquela pessoa aproxima-se dele e bate, toca no seu ombro e pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que me persegues? E ele perguntou então: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus. Agora vem a pergunta de Paulo: Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, o que queres que eu faça? Hermínio Miranda, que escreveu As Marcas do Cristo, um grande estudioso espírita, encarnado, ele fala que naquele momento em que Paulo caiu, ele não simplesmente caiu, com ele caíram muitas coisas. Caíram com Paulo ou com Saulo o doutor da lei, caiu todos os preconceitos, todas as vaidades de um homem rígido e arrogante, mas também coisas novas surgiram. Surgiu uma consciência, o despertar de uma consciência. Caiu o homem velho, levantou-se o homem novo. E a Miranda fala ainda que aquele período, aquele espaço de tempo de 300 quilômetros, de Jerusalém a Damasco, nesse espaço de 3 dias mais ou menos, foi um período em que Paulo viveu em profundas meditações, com tudo que havia acontecido até aquele instante. Ele já sentia-se muito incomodado com as perseguições, já sentia-se muito incomodado com tudo aquilo, os debates que ele teve com Estevão na Casa do Caminho, lá no Sinédrio, e sim, em várias situações ele estava duvidoso. Será que eu realmente estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou defendendo o que é certo, a verdade? Ou a verdade está com Jesus, com os nazarenos? E ali, naquele momento, ele percebeu que a sua força era grande, mas a força que vinha de lá era muito mais forte, era muito maior. Mas ele ficou tão embriagado com aquela visão que ele teve de Jesus, que parecia criança quando ganha um presente e quer mostrar para todo mundo. E quando ele chegou 3 dias depois, que ele voltou a sua visão, o próprio Ananias, que fez esse trabalho de passes magnético, ele fala que escamas caíram-se dos seus olhos, foi restituída a visão. Ele ficou tão maravilhado que ele queria cantar hino de louvor a Jesus por todos os cantos. Mas aí ele recebeu a advertência do velho Ananias: cuidado, cautela, porque até há pouco tempo atrás você era um perseguidor, hoje você vai ser perseguido. Porque naquele momento você tinha um caminho, que era a perseguição. Hoje você tem outro caminho, que é o caminho do perseguido. E daqui para frente vai ser assim. Mas ele não se importou. Ele foi à casa do pai dele falar das maravilhas de Jesus, que realmente Jesus é o Messias, que tudo aquilo é verdade. E o pai simplesmente colocou para fora de casa, dizendo que ele estava doido. E aí ele percebeu que deveria dar tempo ao tempo
a ter o amadurecimento completo da sua consciência, para depois se tornar um grande apóstolo dos gentios, que trouxe o cristianismo até nós, os dias de hoje. Mas a questão é essa. Então, a pergunta que nós deveríamos fazer diante daquelas situações que eu relatei aqui, de dificuldades que nós vivemos no dia a dia. Senhor, o que queres que eu faça? E aí nós vamos perceber que dentro da nossa consciência, diante das dificuldades, nós vamos perceber assim: olha, antes de nos apresentar a Deus, e de primeiro reconciliar com as pessoas que têm algo contra você, olhe, pague o mal com o bem, ore por aqueles que nos odeiam, que nos caluniam, crê em Deus, Deus é Pai, crê no futuro, prepare esse futuro, fazendo semeadura hoje. São estas coisas, em cima do nosso questionamento, que nós vamos ouvir toda vez que nós consultarmos a nossa consciência. Então, cabe a cada um de nós fazer essa pergunta intimamente e ouvir a resposta. Porque quando nós fazemos a pergunta, é uma questão de humildade. Ouvir a resposta é questão de prudência e da prática a resposta é questão de prática. Gente, muito obrigado a todos. Boa noite a todos. O nosso tema, ação e reação, que é um dos princípios estudados pelo Espiritismo, e é também um tema universal da filosofia clássica. Mas especificamente aqui, em breves momentos, nós vamos comentar em função de um questionamento que nos foi feito por um grupo de estudantes de Direito que queriam ouvir a nossa opinião, como expositor da doutrina espírita, sobre o que seja realmente a lei de ação e reação. E a pergunta a nós foi feita diretamente. Exatamente tudo que nos acontece, está ligado à lei de causa e efeito? Ou pode nos acontecer coisas fora desta lei? É realmente uma pergunta de quem está refletindo sobre direitos e deveres, sobre justiça. Em primeiro lugar, nós orientamos os jovens que buscassem em O Livro dos Espíritos estudar o capítulo 3, que é o terceiro livro do Livro dos Espíritos, que fala das leis naturais, ou leis divinas. E ali se apresenta todas as leis que foram elaboradas por Deus. E consideramos que a principal, a maior de todas as leis é esta: a lei de justiça, amor e caridade. Inclusive foi esta lei que Jesus, como Espírito puro, veio ensinar à humanidade. Porque uma vez que nós compreendamos o que seja a justiça, o amor e a caridade, pronto, teremos todos os nossos problemas resolvidos para direcionarmos da melhor forma possível as nossas existências. Pois bem, é de fato para nós que ainda não aprofundamos no entendimento desta lei de justiça, amor e caridade, passível de se ter esse tipo de questionamento. Será que tudo que realmente nos acontece guarda relação direta com a lei de ação e reação? Algumas pessoas chegam a conjecturar o seguinte: do jeito que as coisas andam, parece até que Deus perdeu o controle sobre a vida. Nem Deus, que criou a todos nós, está sabendo como controlar tanto desatino. Mas do ponto de vista da lei de justiça, amor e caridade, isso não é verdade. Nós comentamos aqui uma frase que a gente repete sempre em nossas reflexões, de um pensador que fala que na vida não existem castigos nem prêmios, só existem consequências. E é perfeito esta conclusão. Por mais que nos pareça estranho, nada, absolutamente nada acontece
sem que guarde uma relação justa, exata, com a grandiosa lei universal que equilibra, que é o estabelecimento da justiça, que é a lei de ação e reação. E Jesus a simplificou colocando dessa forma: a cada um será dado segundo suas obras, e nenhuma folha cai de uma árvore sem o consentimento de Deus. Deus não precisa necessariamente ficar na condição de um juiz para fazer justiça, e analisando causa por causa, para depois definir quem está certo, quem está errado, para estabelecer premiações ou castigos. Não precisa. Deus imutável, justo e bom, com todos os atributos de um ser supremo, que é a causa primeira de todas as coisas, Ele criou justamente esta lei de causa e efeito, a lei de ação e reação, que é uma lei universal, serve tanto para as plantas, como para as pedras, como para os homens, para os astros, para tudo que existe no universo. E a partir desta lei, ele não precisa mais ficar controlando passo a passo do que acontece com as pessoas. A própria lei de ação e reação, ela trata de restabelecer as coisas. E ela também não é uma lei punitiva, sobretudo, ela é uma lei educativa. Porque não existe coisa melhor para alguém se educar, porque esse alguém receber de volta o mal que ele fez para o outro. Isso não é castigo, isso é justiça e é, sobretudo, eu digo, educação. Quando é que eu vou saber se eu estou fazendo mal para os outros? Se eu estou usando minha liberdade de modo a interferir no direito do outro? Quando é que eu vou saber se eu estou extrapolando os meus direitos? Quando os meus excessos recaírem sobre mim. E recairão. Não só a lei de causa e efeito, ou ação e reação, ela tem esse princípio de retorno absoluto em relação aos equívocos, como também em relação aos acertos. E aí, sobre esse ponto, temos que fazer uma explanação à parte. Porque mesmo estabelecendo a lei de ação e reação, ou a lei do retorno, onde cada um vai receber de volta da vida o que entregou para a vida, certo é que quando fizermos coisas acertadas, o retorno será acrescentado pela misericórdia divina. Então, se eu pratico um gesto de amor aqui ao nosso semelhante, um gesto de gentileza, esse gesto não me será devolvido na justa medida do meu esforço. Eu receberei 100 vezes mais o benefício que eu houver prestado a alguém. Mas se eu fizer mal a alguém, não. Aí o mal retornará para mim na justa medida do mal. Tanto é que quando a gente vai fazer uma conta, uma equação matemática, e a gente começa a pensar assim: olha, se tudo que a gente faz de errado volta para nós, e como a gente, na condição de espírito imperfeito, erra mais do que acerta, significa que a gente nunca vai pagar essa conta, essa dívida. Mas aí é que vem a grandiosa reflexão. O amor cobre a multidão dos pecados. Na contabilidade divina seria assim, para simplificar a nossa equação. Se eu mato alguém com um tiro na testa, eu receberei de volta esse mesmo influxo negativo para que eu aprenda e perceba o que eu fiz o outro sofrer, para que eu tenha uma exata dimensão do mal que pratiquei, e assim eu possa refletir e procurar a correção por mim mesmo. Mas se eu dou um pão para alguém que está passando fome, a vida vai me devolver 100 pães. É só essa a diferença. Então vai dar para pagar a fome. Daí o grandioso Shakespeare ter dito: nenhum gesto de amor passa em vão, mas não passa mesmo. E aí o Espiritismo entra com força total para falarmos dessa lei de justiça, amor e caridade, dizendo isso. A justiça de Deus é feita em cima da lei de ação e reação. Ninguém está passando por nada que não tenha merecido.
Mas quando a pessoa resolve usar a liberdade concedida por Deus, que é uma das suas grandiosas leis, para fazer o bem, para fazer o outro feliz, para ter como principal ocupação fazer os outros se sentirem bem, todo o bem-estar causado ao outro nos será devolvido ao cêntuplo do que houvéramos esperado. Melhor ainda, se nós começarmos a fazer esse bem sem esperar recompensa alguma. Tanto melhor se for assim. Apenas pelo prazer de ver o outro sorrir. Em relação à lei de causa e efeito, tem uma frase popular que diz assim: até as pedras se encontram. E se encontram mesmo. E do ponto de vista das convulsões telúricas, do magnetismo que envolve o planeta Terra, que promove tsunamis, cataclismos e todas as revoluções necessárias para que o planeta se estabilize e se adapte à própria lei de causa e efeito, significa dizer que pedras que rolaram em um determinado país, elas ao longo de milhões de anos vão rolar e vão para outros lugares e depois retornarão para os mesmos lugares que causaram o impacto dentro do efeito bumerangue. Porque a lei de causa e efeito é assim. Você aciona, ele vai, faz uma volta e depois retorna. Então tudo segue essa lei do retorno. É uma lei absoluta. A gente não consegue, numa única encarnação, perceber quando o retorno está se verificando. Porque muitas vezes, algo que nós estamos resgatando agora foi um crime praticado há 1000 anos, há 300 anos. E somente agora houve a possibilidade do retorno. Porque a lei ela é tão precisa que ela só nos cobra quando a gente tem condições de pagar a dívida. Então, se eu matei uma pessoa há 1000 anos, mas eu não adquiri maturidade para o resgate, a lei sabe esperar. E vem me dar o processo educativo 1000 anos depois. Porque sabe que agora sim eu poderei entender e me educar. Por isso que, diante de um conjunto de uma única existência, é justificável que a gente fique com essa confusão. Parece que Deus perdeu o controle da vida e não perdeu. É que existem todas essas implicações. Quando nós entendermos tudo por esse ponto de vista mais amplo, quando sairmos da estreiteza da visão limitada de quem está encarnado no corpo físico, no mundo de provas e expiações, aí nós vamos perceber que não tem nada fora do lugar. Que tudo acontece com exatidão. Ou seja, Deus não perdeu o controle da vida. A lei de causa e efeito está aí com sua absoluta precisão. Era só isso que nós tínhamos a dizer e falamos com os nossos estudantes que iríamos deixar um breve recado registrado aqui, porque fica no site, para eles continuarem a fazer suas reflexões. Mas recomendo a leitura e o estudo de O Livro dos Espíritos, que com as reflexões feitas ali, nós saberemos entender exatamente tudo isso e jamais vamos blasfemar contra Deus. Obrigado a todos pelo respeito a nós.